anos? Ela mesma, a Constituição Federal de 1988. Por conta disso, e sabendo que cidadania também é memória, vamos falar da história das Constituições Federais do Brasil, desde a independência até os dias de hoje. A Constituição de 1824 foi a primeira Constituição do Brasil e ela foi conhecida como a Constituição Política do Império do Brasil. Essa Constituição foi importante para organizar o Estado brasileiro depois da independência, que foi em 1822. Essa Constituição instaurava 4 poderes: o legislativo, o judiciário, o executor e o moderador. O poder moderador ele era exercido pelo imperador Dom Pedro I, era um cargo hereditário e ele tinha o poder de controlar todos os outros poderes, então ele podia nomear cargos e também títulos de nobreza. Ele era um sistema monárquico com eleições indiretas e um sistema representativo. Alguns fatos importantes sobre a Constituição é que ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta pelo imperador, que era Dom Pedro I. Ela também dizia que só podia votar quem tivesse mais de 25 anos, tivesse uma renda anual de mais de 100 mil réis e fossem homens. Então, ela era uma Constituição que limitava os direitos da população e tinha uns critérios específicos de quem era cidadão. E uma curiosidade sobre essa Constituição é que, como ela foi outorgada em 25 de março de 1824, até hoje esse é o Dia Nacional da Constituição. Então a gente comemora todo ano dia 25 de março. E nessa Constituição a escravidão foi mantida. Então, apesar de já terem rebuliços sobre o fim da escravatura no Brasil, nessa Constituição não mencionavam nada sobre os escravos. Eu vou falar sobre a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. Essa Constituição foi a segunda e ela foi promulgada pelo Congresso, ou seja, não foi outorgada, não foi imposta. O Brasil nessa época passava pela República da Espada. O Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, mas ele ainda tinha muitas características autoritárias no governo dele. Ele tinha anulado a Constituição passada, porém não tinha criado uma nova Constituição, o que dava a ele plenos poderes, e os cafeicultores estavam ficando insatisfeitos com isso, o que gerou pressão e, finalmente, em 1890, ele convoca uma Assembleia Constituinte e nasce sim a Constituição de 1891. Nessa Constituição só podiam votar pessoas com mais de 21 anos, além disso mendigos, analfabetos, soldados de baixa patente e religiosos com algum tipo de voto de obediência não podiam votar. Nessa Constituição também, pela primeira vez, a gente tinha a invalidação dos títulos de nobreza. E disso, nessa Constituição, a gente tinha um modelo de voto aberto, ou seja, as pessoas não tinham autonomia para votar, já que a gente tinha a oligarquia cafeicultora. E acontecia que nós tínhamos os famosos votos de cabresto. As pessoas não tinham nenhuma autonomia para escolher os representantes delas. Uma curiosidade sobre essa Constituição é que no artigo 42 dizia que se o presidente sair antes de 2 anos de mandato por qualquer motivo, deveria acontecer uma nova eleição. Porém, o vice-presidente do segundo mandato do Marechal Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, assumiu, decorridos nenhum ano de mandato do Marechal, e com isso ele não considerou que estava na Constituição. Essa é uma curiosidade, mas ninguém sabe disso. A Constituição de 1934, conhecida como Segunda República, ou a mais curta, que teve a duração de 3 anos, que foi de 1934 a 1937. Também foi conhecida por ser a mais revolucionária, trazendo novas questões à questão do público. Foi chamado de governo provisório de 1930 a 1934, quando Getúlio Vargas assumiu, após a Revolução de 30. Esse momento foi conhecido por várias questões na centralização do poder de Vargas, além do descontentamento dos antigos oligarcas. Dia 16 de julho de 1934, quando Getúlio Vargas assumiu, ele criou as seguintes medidas: maior poder ao governo federal, voto com a maioridade de 18 anos secreto, tanto para homens quanto para mulheres, a jornada de 8 horas semanais de trabalho, mais descansos e igualdade salarial para homens e mulheres. Uma curiosidade é que o Getúlio Vargas só foi ser candidato por conta da quebra do acordo Café com Leite, onde políticos de Minas Gerais e São Paulo se alternavam para apoiar entre seus estados.
naquela época era para ser votado alguém de Minas Gerais. Mas o atual presidente, que era de São Paulo, resolveu apoiar alguém de São Paulo, o que aconteceu com a quebra do café com leite. Então, os políticos poderosos de Minas Gerais resolveram também apoiar Getúlio Vargas, que era de lá. Assim, constituindo a quebra do café com leite e fazendo com que Getúlio Vargas ganhasse de voto indireto. Em 10 de novembro de 1937, foi instituída a Constituição outorgada chamada de Estados Unidos do Brasil. Essa Constituição nasceu para consumar o poder de Getúlio Vargas sobre o Brasil, conhecido como Golpe do Estado Novo, extremamente centralizado e autoritário. Ela foi instituída com os seguintes princípios: extinção dos partidos políticos, proibição de direito à greve, mandato de 6 anos, admissão na pena de morte e fim do mandato de segurança. Uma grande curiosidade da Constituição de 37 é que ela foi apelidada como polaca por ter sido inspirada no modelo semifascista polonês. Em 18 de setembro foi promulgada pelo atual presidente da Constituinte, Fernando de Mello Avina, a Constituição. Ela era conhecida como a Constituição da Quarta República, que por sua vez era chamada de República Populista. O contexto brasileiro era instável com o fim da ditadura de Getúlio Vargas e, no contexto internacional, o fim da Segunda Guerra Mundial. Os países estavam se reorganizando e também o Brasil. Surgem nesse período vários partidos importantes para a história atual e, na época, também para o país, sendo eles a União Democrática Nacional, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Trabalhador Brasileiro e o Partido Social Democrata. Essa Constituição tem como princípio básico retornar aos 3 poderes e fortalecer a democracia. Foi também instituído que homens e mulheres deveriam obrigatoriamente votar, porém os analfabetos ainda não eram incluídos no direito de voto. Uma curiosidade dessa Constituição é que, por ela, ainda era constitucional que os militares intervissem na política brasileira. Com a chegada dos militares no poder em 64, houveram diversas mudanças e uma delas foi uma nova Constituição. Essa Constituição dava legalidade à ditadura militar e com ela veio o pretexto para os militares fazerem o que eles quiseram com a sociedade. Essa Carta Magna não foi feita por uma Constituição Assembleia. Ela foi feita por ministros e juízes sob a supervisão de militares. Ela foi redigida de maneira vaga, para que pudesse ter modificações ao longo do tempo. E apesar de deixar a distribuição dos 3 poderes, era o executivo que tomava as decisões. Os principais pontos dessa nova Constituição era restringir os direitos de greve, o aumento da justiça militar, a eleição indireta e o bipartidarismo. Já com a vinda do AI-5, veio a censura, a intervenção militar, o fechamento do Congresso e a cassação de direitos políticos e civis. A Constituição de 1969, chamada de Constituição da República Federativa do Brasil, foi outorgada após o falecimento do presidente Costa e Silva, por 3 ministros militares, sob a aparência de uma emenda constitucional, que era caracterizada por uma reforma da Constituição de 1967. Tinha a intenção de favorecer os militares, mantendo um ambiente de repressão, censura que existia na época e, além disso, manteve o ato institucional número 5. Foram feitas 3 alterações em relação à Constituição de 1967 nessa emenda. A primeira se relaciona às eleições indiretas para governador de estado. A segunda se relaciona à extensão do mandato de presidente para 5 anos. E a terceira se relaciona à extinção das imunidades parlamentares. Nesta época foi publicada uma matéria no jornal Correio Brasiliense intitulada A Constituição de 1969. Nela há uma ilustração de um homem desfalecido cercado por objetos de tortura. E isso foi uma boa representação da realidade daquele momento histórico, em que a repressão e o aprisionamento da vida das pessoas foi retratada na imagem e foi constituído por meio dessa Constituição de 1969.
Jacques Tachard. Esse movimento surgiu após a ditadura militar, nos anos 1983 e 1984. Ele reivindicava as eleições diretas para presidente, que já não acontecia desde 1960. Então, um grupo de deputados e senadores tentou articular uma lei que instituísse o voto direto para substituir o último presidente da ditadura militar. Daí surgiu a emenda Dante de Oliveira. E apesar das manifestações populares, a emenda não venceu a votação e o voto foi indireto. A Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã. Ela foi criada num contexto histórico após a ditadura militar, numa redemocratização. Ela é mais importante pois amplia e reconhece os direitos. Muitos dizem que a Constituição não é aplicada na realidade, porém ela foi criada em um ideal constitucionalista diretivo que visa nos levar a sonhar uma sociedade ideal. Quando pensamos na Constituição, achamos que é somente coisa da justiça ou do governo, mas ela traz sobre a nossa vida, sobre a nossa cidadania. Semana especial essa que a gente vive, de comemoração dos 35 anos da Constituição Federal Brasileira, a Constituição de 88. E por que é tão especial celebrar essa Constituição? Depois de um tempo de tanto silenciamento, de tanta perseguição, de tanta morte, né, de tantas pessoas, a gente faz um processo diferente na direção de uma abertura da construção do Estado Democrático de Direito. E a Constituição Federal é esse marco. Por isso, a importância de a gente celebrar nesta semana, no dia 5, os 35 anos dessa Constituição. Entre os diversos atores, atrizes, né, dessa construção de uma sociedade, dessa abertura que chega na Constituição Federal e que depois dá continuidade até hoje na Constituição do Estado Democrático de Direito, a gente tem a Igreja Católica Apostólica Romana, junto com outras igrejas também, que vai ser um ator importante aí tanto na denúncia contra a ditadura, não é? Como também a gente, junto com outros tantos movimentos sociais, não é? Na direção da construção, de convocar a sociedade brasileira para a construção da Constituição Federal de 88. Então, eu quero fazer esse destaque aqui, a igreja, essa universidade, a Universidade Católica de Brasília, pertence a essa igreja, ela é confessional, não é? E confessional no sentido de confessar, né? Jesus de Nazaré, que foi alguém que também na sua história lutou contra a ditadura do seu tempo, não é? E se colocou à disposição para uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, com vida e abundância para todos e todas, conforme prevê também a nossa Constituição Federal de 88. O deputado Ulisses Guimarães já dizia: a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Ao longo desses 35 anos, as cartas políticas brasileiras estipularam uma série de garantias e de direitos individuais, servindo para preservar a vida, a dignidade da pessoa humana, a saúde, o direito ao trabalho e, principalmente, a liberdade. Uma curiosidade que pouca gente conhece é a de que, na Carta Republicana de 1891, a primeira, então, editada após a independência do Brasil, o habeas corpus, esse grande remédio constitucional utilizado para tutelar historicamente e tradicionalmente a liberdade de locomoção, foi previsto como um remédio, como um instrumento que poderia ser utilizado contra ilegalidades de toda série, não só contra violações à liberdade de locomoção. Foi nesse período que se construiu a chamada doutrina brasileira do habeas corpus, pelo jurista conhecido e famoso Rui Barbosa. O habeas corpus, no período da Primeira República, na República Velha, foi, portanto, um instrumento de avanços civilizatórios e democráticos importantes na construção da nossa própria história, porque o habeas corpus foi utilizado como um instrumento para reverter ilegalidades do próprio Poder Executivo, né? As ordens ilegais e arbitrárias do presidente Marechal Floriano da Fonseca, conhecido como Marechal de Ferro. Então,
é que esses direitos, que essas garantias, elas estejam sempre em expansão e que sejam resguardados para todos os cidadãos brasileiros de maneira cada vez mais igualitária. Para a psicologia, esse dia é especial, porque psicologia também é sobre cidadania. E sobre democracia.